Muito bem, meus caros, muito bem. Hoje nós vamos mergulhar na vida e na obra de um dos gigantes da literatura russa, Ivan Turgenev. Se você já ouviu falar, por exemplo, de pais e filhos, ou do termo niilismo, você sabe que Turgenev é uma figura essencial para entender a Rússia do século XIX. Mas hoje nós vamos um pouco além, nós vamos explorar a sua vida, o seu pensamento e fazer uma análise um pouco mais detalhada de um dos seus trabalhos mais marcantes, que é este aqui, O Diário de um Homem Supérfluo, lançado pela Sétimo Selo. Bom, o Ivan Turgenev nasceu em 1818, em Orel, na Rússia, numa família nobre, mas já decadente em termos econômicos. O seu pai, que era um coronel de cavalaria, morreu jovem e deixou Ivan e o irmão sob os cuidados da mãe, que era rica, herdeira de grandes propriedades, mas autoritária e cruel, especialmente com os seus servos. Essa infância cercada de privilégios e de opressão moldou a visão de Turgenev no que se refere à sociedade russa. Ele estudou nas universidades de Moscou, de São Petersburgo, de Berlim, na Alemanha, e ali ele se encantou com as ideias liberais do Ocidente e com autores como Goethe, Schiller, Hegel, e ele teve tutores franceses e alemães também. A mãe, só falava russo com os servos. Então tudo isso deu a ele uma educação cosmopolita que o afastou da Rússia tradicional. E ele começou a escrever muito cedo, mas foi com o texto Cadernos de um Caçador que o Turgenev ganhou fama. Esse livro, com descrições realistas da vida dos camponeses, inclusive chocou a elite russa e até influenciou na abolição da servidão na Rússia. E ele depois continuou com romances como Pais e Filhos, onde ele cunhou o termo niilismo, descrevendo jovens que rejeitavam qualquer tipo de autoridade. Ao contrário de Dostoiévski e Tolstói, o Turgenev, contudo, nunca idealizou a alma russa profunda. Ele sempre preferiu um olhar europeu, racional, ainda que melancólico. Mas Turgenev não era apenas um escritor de ideias. Ele era um mestre da análise psicológica, explorando a melancolia, o amor, a própria inutilidade humana, e para isso ele tinha uma sensibilidade única. Na sua vida pessoal, ele viveu boa parte dos seus anos fora da Rússia, em Baden-Baden e também em Paris, sempre próximo da família da cantora Viardot Garcia, com quem ele manteve uma longa relação platônica. Ocasionalmente ele visitava a Inglaterra e chegou inclusive a receber lá um doutorado honorário na Universidade de Oxford. Ele morreu em 1883 e deixou um legado que o coloca ao lado de gigantes como Dickens, como George Eliot. A sua escrita é sempre marcada por um tom introspectivo e reflete a alma de um homem dividido entre a Rússia e o Ocidente, entre o idealismo e a desilusão. Mas o que é que move o pensamento do Turgenev? Como eu disse, ele era um liberal, um homem apaixonado por ideias de liberdade e progresso e com aquelas influências alemãs que eu já citei aqui. Frequentava os salões parisienses, mas também era um observador crítico da sociedade russa e teve brigas homéricas com Tolstói.
Seus personagens, como o niilista Bazarov em Pais e Filhos, questionam as tradições, mas muitas vezes caem em contradições ou no desespero. O Turgenev acreditava que a Rússia precisava se modernizar, mas ele via com pessimismo a alienação dos intelectuais russos, né? E porque achava que eles, na verdade, eram inúteis sob o jugo do czarismo. Os seus contos, os seus romances exploram o conflito entre indivíduo e sociedade, entre amor e rejeição, entre ação e inércia. Mas ele não oferece respostas fáceis. As suas histórias são cheias de personagens que, exatamente como ele, né, lutam para encontrar um propósito num mundo que parece não ter lugar para eles. E é aí que entra o conceito do homem supérfluo, que Turgenev tornou famoso. Publicado em 1850, O Diário de um Homem Supérfluo, que é este livrinho aqui, é um marco da literatura russa. A história é narrada por Tchulkaturin, um homem de 31 anos, que enfrenta a morte por uma doença que não é especificada e, por isso, decide escrever um diário. Ele se autodefine como supérfluo, não por falta de sentimentos, não, mas por jamais ter deixado uma marca no mundo, por jamais ter tido um propósito, por não deixar lembranças. Ele não é um herói, se é que a gente pode usar esse termo, porque ele não se revolta, ele não se mata, mas ele apenas constata a sua condição com uma amarga lucidez. E o Turgenev escolhe o gênero do diário, que é um formato íntimo e subjetivo, para revelar a alma do protagonista. Bom, na literatura, o diário é um espelho da mente, né? Quer dizer, permite ao autor explorar pensamentos crus, contradições e também confissões sem nenhum tipo de filtro. O Turgenev usa esse gênero com maestria e transforma o diário do Tchulkaturin em um palco para a sua introspecção dolorosa, onde cada palavra reflete a sua autoanálise e a sua desilusão. Essa escolha estilística amplifica o impacto do homem supérfluo, conectando o homem supérfluo a uma tradição que chega a Dostoiévski e antecipa a angústia de obras modernas influenciadas pelo existencialismo. Bom, o narrador é fascinante, porque ele é cínico, ele é autodepreciativo, mas tem uma grande eloquência, né? Ele descreve sua mãe, uma mulher rígida e virtuosa, né, com uma frase forte, né? Ele diz que ela foi esmagada pelo peso de suas próprias virtudes e era uma fonte de miséria para todos, começando por si mesma. Bom, somente uma vez ele viu a sua mãe tranquila, né? No dia seguinte à sua morte, quando ela está no caixão. E o rosto dela parecia dizer como é bom descansar. Essa habilidade do Turgenev de criar imagens vívidas, com poucas palavras, né, mostra um pouco da sua genialidade. Bom, a história central do diário gira em torno de um amor que não é correspondido, né? Quer dizer, o protagonista, quando ele tinha 20 anos, se apaixona por uma moça filha de um rico proprietário de terras. E ele interpreta os gestos de educação da moça como sinais de afeto, né? Quer dizer, ele idealiza a coisa, se ilude, acreditando que aquilo que é só simpatia, né, é amor. Mas, na verdade, ela está apaixonada por um outro cara, né? Bom, e quando o nosso narrador percebe a verdade,
ele vai e provoca um duelo com o seu rival. E o duelo é quase cômico, porque o nosso protagonista vence, mas a sua vitória é vazia, porque a moça passa a odiar ele, né? E vai se casar com outro por despeito. Claro, ele deixa a cidade e a sua vida segue sem acontecimentos notáveis até a sua morte, né? Bom, mas o que o Turgenev quer nos dizer com essa história, né? Então vejam, o homem supérfluo não é apenas um fracasso romântico, né? Não. O homem supérfluo representa uma geração de jovens educados, mas sem propósito, na Rússia do século XIX. Quer dizer, sob o regime repressor de Nicolau I, os intelectuais se sentem incapazes de mudar a sociedade. Esse protagonista, então, é um eco de personagens como Eugene Onegin, de Pushkin, né? E também do personagem de Lermontov, né? Mas Turgenev dá um passo além. Ele nomeia esse arquétipo e o explora com uma profundidade psicológica muito, muito especial. Esse conto, em parte, é uma crítica à romantização da vida. O narrador tenta pintar o seu amor como o grande evento da sua existência. Mas ele próprio reconhece que essa história é uma história banal. Como Turgenev sugere, o romantismo de Byron ou de Pushkin, bom, esse romantismo não é suficiente para expressar a realidade de uma Rússia estagnada. E o que resta é uma consciência dolorosa da própria irrelevância. Um tema que vai ecoar em obras como Notas do Subsolo, do Dostoiévski, que zombaria depois desse tipo de personagem. Mas o próprio homem do subsolo, bom, não deixa de ser um parente, digamos que ressentido do Tchoukalturin, né? Além disso, o conto é um estudo psicológico. O protagonista ele está preso à introspecção. Ele é incapaz de agir ou de se conectar com outras pessoas. E a sua obsessão pela amada reflete, em parte, a memória distante da sua mãe fria. Mas ele não percebe isso, né? Ele não foi rejeitado por excesso de afeto ou por covardia, né? Como se romantiza hoje, né? Na verdade, ela mal sabia que ele existia. Então a sua tragédia é a incapacidade de transcender a sua própria mente, uma característica que o torna, ao mesmo tempo, profundamente humano e profundamente trágico. O Diário de um Homem Supérfluo é mais do que uma história de amor frustrado, né? Não, é um retrato da alienação, da busca por significado em um mundo que parece totalmente indiferente. É um espelho incômodo que nos faz reconhecer, mesmo hoje, traços da nossa própria inutilidade. O Turgenev, com a sua prosa elegante e melancólica, nos convida a refletir sobre a nossa própria importância, né? Talvez todos nós sejamos, em alguma medida, supérfluos. E é isso que torna o texto do Turgenev tão desconcertante. Tchoukalturin morre como viveu, sem produzir eco. E talvez essa ausência de eco seja a nota mais alta da sua melodia trágica. Ou seja, é uma breve narrativa que merece ser lida com grande coragem. Então, não deixem de ler, né, O Diário de um Homem Supérfluo, publicado pela Sétimo Selo,
porque é um livro muito, muito interessante. Um abração para vocês. Tudo de bom.